Uma salva de palmas ao Senhor e sente no seu lugar dando glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Que privilégio, irmãos, poder estar aqui nesta noite compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E é tão bom quando nós podemos falar daquilo que nós temos experimentado no Senhor. Porque nós estamos aqui numa quarta profética e muitas vezes nós achamos que vamos receber aquela palavra e vamos sair daqui e vai tudo acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. A quarta profética, ela vem como uma direção, uma orientação para que você siga a sua jornada. É aqui que você vai receber uma palavra de Deus, uma palavra que sai da boca de Deus, para que você continue caminhando. Você vai se alegrar, você vai se animar, mas você vai ser instruído pelo Senhor naquilo que você tem para fazer. Então, muitas vezes nós estamos pensando que nós vamos receber uma palavra e amanhã aquilo vai estar acontecendo. Pode acontecer? Pode. Deus pode todas as coisas. Pode acontecer quando você chegar bem ali. Mas a palavra do Senhor é liberada sobre a sua vida, para que você caminhe sobre ela. Todo dia? Isso, todo dia. Por isso que você vem à igreja, por isso que você é alimentado, por isso que nós oramos, por isso que nós participamos da semana do fortalecimento, para que você seja fortalecido, orientado e direcionado para aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida durante o ano de 2024. Então hoje, abra bem os seus ouvidos e o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. O Senhor tem uma palavra de vida, uma palavra de direção para você. Amém? Eu quero começar dizendo que nós estamos nesse tema, é tempo de agir. Eu e você sabemos que nós sempre vamos agir. Ainda que nós não saibamos qual a maneira correta de agir, nós vamos sempre estar tomando decisões de continuar agindo. Por isso que eu falo assim, segunda-feira eu vou começar uma academia, isso é ação. Eu vou parar de comer certos alimentos, isso também requer de você uma ação. O mundo está sempre em movimento. Por que o mundo está em movimento? Porque o céu está em movimento. O céu não para. O céu está constantemente agindo na sua direção e na minha direção. Qual é o propósito de Deus? Fazer com que o reino se expanda e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, nós sempre vamos estar querendo agir. Nós tomamos atitudes diferentes, nós temos pensamentos diferentes, mas nós estamos sempre agindo. O problema não é o agir. O problema é como agir. O problema não é você decidir que você vai fazer. A questão é por que você vai fazer. Por que eu estou agindo assim? Por que eu vou tomar determinada atitude? Por que eu estou fazendo determinada coisa? O meu agir e o seu agir, ele não pode ser baseado nas nossas emoções. Porque quando nós começamos a agir baseados nas nossas emoções, pode ter certeza, você vai se sentir fracassado logo mais à frente. Porque quando nós temos fome, nós queremos comer. E tem pesquisas que dizem que quando você está com fome, não vá fazer compra. Ou não vá a uma padaria. Porque se você for, a sua conta vai ficar muito maior. Porque você está com fome. E você vai chegar lá e você vai comprar tudo que você está vendo, porque você está com fome. Isso é o quê? Emoção, necessidade. Estou com sentimento assim, estou com fome. É uma necessidade do meu corpo. Então eu vou fazer coisas para saciar aquilo que eu estou necessitando. Então, muitas vezes, nós decidimos agir pelas nossas emoções. E hoje eu quero dizer uma coisa a você. Pare de agir pelas suas emoções.
Nós nos frustramos, nós falhamos, nós ficamos presos dentro do quarto, nós queremos entrar numa caverna, porque muitas vezes as nossas ações não revelam o propósito de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos agindo porque nós queremos saciar a nossa necessidade, mas a nossa ação, ela precisa testemunhar a fé que eu e você carregam. Então é tempo de agir com intencionalidade. É tempo de agir sabendo que eu tenho um propósito em Deus. Sabendo que qualquer atitude minha vai repercutir dentro daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso parar de pensar somente em mim e começar a pensar daquele lugar que eu faço parte, que é o reino de Deus. Você entende? Você consegue compreender que nós temos um propósito, uma direção, nós temos um caminho e as minhas ações precisam testemunhar daquilo que o Senhor está falando? Queridos, eu tenho entrado num tempo que eu tenho falado para Deus o seguinte: Senhor, são 2 orações que não saem dos meus lábios ultimamente. Primeiro, me dê consciência do teu amor por mim. Me dê consciência de quem é o Senhor para mim. Me dê consciência daquilo que o Senhor quer fazer. E a segunda oração que eu faço constantemente é: Senhor, me faça ouvir o que o céu está dizendo. Me faça ouvir aquilo que vocês estão falando, porque eu não quero que saia dos meus lábios nenhuma palavra que o Senhor não disse. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a entender que a minha vida precisa testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo. Então o caminho do meu milagre na minha ação é o caminho da obediência. Ah, sério, eu vou precisar obedecer? Sim, você vai precisar obedecer. Você quer um milagre? Você quer agir na direção do milagre? Você quer que esse milagre testemunhe a vontade do Senhor na sua vida? Então, obedeça. E obedecer, queridos, muitas vezes não é fácil. Porque tem horas que nós queremos agir com a nossa própria força. Olha aí, de novo, agir com a nossa própria força. E é onde nós começamos a falhar no projeto de Deus. Mas Deus é tão bondoso e tão misericordioso. Tem um amor tão grande por você e por mim, que nesta noite Ele vem abrir os nossos corações. Que é tempo de nós agirmos com o propósito do céu. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero que você leia comigo uma história no livro de Reis, 1 Reis. Capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. A partir do versículo 8. É um pouco longo, mas eu preciso que você preste bastante atenção na história que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na minha versão e você acompanha aí. Versículo 8 diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Repita comigo: demora-te ali. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, diga teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho.
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem tenho me hospedado, tu a afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pai, eis aí a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu abras os nossos corações, que não haja nenhuma interferência no mundo espiritual, daquilo que o Senhor tem para falar e fazer nesta noite, que aquilo que o Senhor já colocou no meu coração e que queimou na minha vida, possa alcançar os meus irmãos nesta noite, e que nós possamos ver a tua bondade agindo no nosso meio, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu li uma passagem que conta a história de Elias na casa da viúva de Sarepta. Acontece que Elias, quando você lê alguns versículos acima, é quando Elias aparece no cenário de Israel. Elias era aquele que já estava escondido na tribo dele, porque Deus faz assim conosco, Ele nos esconde até nos revelar. Elias estava ali, e quando Elias aparece profetizando a Acabe que não haveria chuva, e nem brisa, e nem chuva serôdia, não ia ter nada sobre a terra, até que ele voltasse a dar a palavra do Senhor. Então, chuva não ia existir. Israel estava andando fora da vontade do Senhor. Acabe tinha feito uma aliança com Jezabel, que você e eu já conhecemos. Aquela mesmo que queria matar os profetas do Senhor. E a terra já estava passando, então, por esse processo de sequidão. E Elias profetizou. Quando ele profetiza, o Senhor o tira e leva para o lugar de Querite, onde tem água, onde ele vai ser alimentado pelo corvo, os corvos vão lá alimentá-lo, ele vai ter todo um processo com o Senhor ali. Ali ele vai ser alimentado, ele vai tomar água, enquanto o resto de Israel estava passando sede. Não tinha mais agricultura, porque se não tem água, não tem como plantar. Então era um tempo de sequidão em Israel. E quando as águas do lugar onde ele estava escondido por Deus começam a acabar, Deus dá uma ordem para ele, que é onde nós começamos a ler agora. Ele recebe uma ordem do Senhor falando assim: olha, vai para Sarepta, levanta-te, ação, levanta-te. Vá para Sarepta, porque lá, se você fica com a sua Bíblia aberta para você acompanhar, porque lá eu já preparei, assim diz o Senhor, eu já ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Primeira ação de Elias: se levantar, ouvir a voz de Deus e seguir. Ele foi? Foi. A Bíblia diz que ele foi. Sarepta está fora dos muros de Israel. Deus tirou Elias
do lugar onde ele estava vendo a seca do seu povo. Deus tira Elias para fora dos muros de Israel e leva para Sarepta. Sarepta era o lugar onde Jezabel havia nascido. Só para você ter essa informação. Sarepta ficava a 128 quilômetros de distância de Israel. E ele não reclamou. Ele simplesmente pegou e foi. Chegando lá, presta atenção. Chegando lá, ele encontra o quê? Uma mulher apanhando gravetos. E ele fala com ela: você pode me dar água? Ela diz sim. Enquanto ela está indo buscar água, ele fala: você pode me trazer um pouco de comida? E ela diz: eu não tenho nem para mim. O que eu tenho, eu vou fazer o alimento para que eu e o meu filho comamos e depois morramos. Presta atenção. O que o Senhor disse lá no versículo 8? Que ele já havia ordenado a uma mulher que desse comida. Tinha comida lá? Não. Primeira coisa que eu quero ensinar para você hoje. Nem sempre aquilo que Deus me manda fazer já vem acompanhado de tudo aquilo que eu preciso. Ela não tinha comida. Ela não tinha, e como que Deus disse que já tinha preparado alguém, e Deus ainda dá uma informação para ele. Não é para você ir lá e ficar só um tempinho, você vai habitar naquele lugar. Queridos, quando eu estou agindo no propósito de Deus, ainda que as circunstâncias difíceis apareçam, eu vou continuar naquilo que Deus me mandou fazer. Deus me mandou ficar, então eu vou ficar. Mas espera aí. Se fosse eu ia falar assim: Senhor, acho que eu estou na casa da viúva errada. Porque o Senhor disse que o Senhor falou que ela ia me dar comida e aqui não tem comida. Eu já estou fora de Israel. A seca era para Israel, eu estou fora de Israel. Ela está dizendo que não tem comida. E o Senhor me mandou ficar aqui. Será que eu vou ficar aqui mesmo? Quantas vezes nós estamos questionando aquilo que o Senhor está falando conosco? Quantas vezes nós estamos querendo questionar ao Senhor, quando Ele é dono da razão. Quando nós cantamos assim: Senhor, toma tudo em mim, muda as coisas de lugar. E quando Ele começa a mudar, eu quero falar: Senhor, mas espera aí, essa mobília não pode sair daqui não. Queridos, agir de acordo com a vontade de Deus é saber que ainda que as circunstâncias contrárias apareçam, eu preciso estar dentro daquilo que o Senhor falou. Porque se Ele quiser mudar no meio do caminho, Ele mudou. E aí eu vou dizer: Senhor, é assim mesmo agora? Eu estou te avalizando. Eu estou dizendo que sim, pode ir. E muitas vezes nós queremos fazer conforme a nossa emoção. Só que Ele não fez isso. Ele continuou ali. E o que eu acho mais bonito é que ela fala para ele: assim como o Senhor teu Deus. Assim como o Senhor teu Deus. Isso revela o quê? Que ela não conhecia Deus. Que o Deus de Elias não era o Deus dela. E Elias fala assim para ela. No versículo 13. Ele fala assim para ela, ó. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois você coma. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha... Levante a sua mão, porque eu vou profetizar sobre você agora. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Assim diz o Senhor sobre você nesta noite. Mas o que Elias estava falando para esta mulher é, primeiro, que o azeite não ia faltar. Você e eu sabemos que azeite na palavra significa presença. O que Elias estava dizendo para ela, e ela não vai entender agora, mas no final você vai ver que ela entende.
O que Elias estava falando para ela aqui, não é só o que você está precisando, necessidade, comida, não é só isso. Mas quando eu sair daqui, a presença vai ficar. Elias profetizou sobre ela. Mais uma lição eu quero te dar nesta noite. Em nome de Jesus, entenda que quando o Senhor falar para você fazer alguma coisa, faça. Ainda que você não entenda e não veja aquilo acontecendo ainda, profetize. É isso que o Senhor está falando para você nesta noite. Pai, olha, eu pedi esse emprego. Vou te dar um exemplo. Eu pedi esse emprego. E eu queria esse emprego assim, 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 assim. O Senhor foi e me deu. Mas quando eu cheguei nesse emprego, Pai, agora eu estou lá, mas tem uma perseguição. Ai, meu Deus, mas é o lugar que eu queria, é o lugar que o Senhor me deu, é o lugar... Queridos, tem coisas que Deus só vai mandar você ir. O restante é você que vai ter que fazer. Elias já teve experiência com Deus lá em cima, quando Deus levou ele para o lugar onde tinha água e mandou os pássaros alimentá-lo. Ele sabia quem era Deus. Então ele viu a situação, ele não questionou Deus, ele profetizou. Não vai faltar o óleo na botija e nem a farinha na panela. Se Deus disse que eu vou ser alimentado por você, eu estou profetizando que na sua casa não vai faltar. Querido, comece a profetizar. Abra sua boca e profetize. Você tem experiências com Deus. Elias está nos ensinando que o agir de Deus não é muitas vezes como eu estou pensando, mas enquanto eu estou caminhando com o propósito dele, ele vai moldando a minha vida. É por isso que Elias vai para ali. A gente fala tanto, Elias fez um milagre, Deus está fazendo muito mais nessa família. Deus está fazendo muito mais na vida do Elias, do próprio Elias. Porque Elias teria uma missão mais à frente, que ele teria que enfrentar cara a cara Jezabel e os falsos profetas. Mas antes Elias precisaria passar pela casa da mulher de Sarepta, para que ele fosse moldado, para que ele aprendesse. E a Bíblia vai continuar dizendo que Elias estava ali e mais tarde, olha bem, já parecia que estava tudo resolvido, certo? O Senhor falou que ele ia ser alimentado, era para ele ficar ali, e ele ficou. Só que a Bíblia vai dizer, aleluia, que mais tarde, depois de dias que ele estava ali, o filho dela faz o que, gente? Adoece e morre. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus, ele é didático. Quando a gente pensa que a gente está morrendo, o Senhor começa a mostrar que ele está nos ensinando. Quando a gente acha que sabe muito de Deus, Deus começa a te mostrar que você não conhece quase nada. Quando você acha que você já tem as respostas todas prontas na sua boca, o Senhor mostra a você que Ele é um Deus de novidade. Quando tudo aquilo parecia loucura e você já não sabe nem se encaixar direito nas situações que você está vivendo, o Senhor se revela como um Deus amoroso. E Ele vem ensinando Elias aqui a todo momento. Primeiro, permaneça, profetiza, olha a circunstância. Jesus fazia isso. Eu gosto de dizer que Jesus, durante o tempo que ele estava na terra e antes de começar o seu ministério, ele observou tudo ao seu redor. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não sabemos nem o que está acontecendo. Quando Deus está falando para você, observe. Não fale muito. É por isso que eu te dei, 2 orelhas e uma boca. Você vai ouvir mais e falar menos. Observe. Eu sempre fui uma pessoa observadora. Eu nunca consegui entrar num lugar e já cheguei. Eu não sou assim, irmãos. O Senhor não me usa dessa forma. Eu observo muito, e muito, e muito, até que eu consiga me soltar num lugar. Porque eu preciso saber onde eu estou.
E talvez por isso Deus me leve a lugares e a pessoas que também não são de falar muito, porque eu tenho facilidade de compreender o que elas estão percebendo. O Deus deles era outro. Eles eram um povo pagão. Aquela mulher já havia declarado que era o Deus de Elias, não o Deus dela. E esse menino morre. E eu penso que Elias deve ter pensado, humanamente falando, ele deve ter pensado assim, agora pronto. Primeiro foi a comida que não teve. Eu tive que profetizar. E agora é o menino que morre. Ela vai mandar embora daqui, com certeza. Porque como é que eu chego na casa e já tem essa série de confusões aqui para eu ter que resolver? E aí, é uma conversa entre os dois que realmente chamou minha atenção. Eu fiquei dias e dias, porque desde a semana passada que o Senhor está falando essa palavra comigo, e eu fiquei, Senhor, que diálogo é esse da mulher, da viúva, com Elias? Presta atenção. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra lá para você ver. No versículo 17, vai dizer assim: depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste, presta atenção, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade. Você está entendendo o que essa mulher está falando? Essa mulher está falando assim, olha, o fato desse menino ter morrido me expôs diante de tudo. Ela está dizendo que ela está carregada de pecados, daquilo que ela considera que é ruim, e que a expõe, que a maltrata, e que machuca. Ela já tinha passado pelo luto do esposo, e agora ela está vendo aquilo ali. Então ela achava o quê, irmãos? Quando você vê uma pessoa falando, olha, você veio me trazer à memória aquilo que mais me doía, você veio de novo me fazer relembrar situações que eu não queria lembrar. O que eu te fiz, homem de Deus? Eu vou voltar. Essa mulher não tinha Deus. Ela não conhecia Deus. Essa mulher estava colocando para fora, nesta fala dela, aquilo que doía. Quando Deus te levar a agir no propósito dele, tenha certeza, não é sobre você, é sobre quem você vai encontrar na sua jornada. Elias foi levado à casa daquela mulher, para que ela pudesse colocar para fora a dor que ela sentia. Mas o mais interessante, continua lendo comigo, é o que Elias vai dizer a ela. 19 vai dizer assim, ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou nos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, olha o que Elias vai dizer agora. Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu me hospedo, também a esta viúva que é tão generosa comigo, também a esta viúva que abriu a porta para mim, também a esta viúva que me deixou ficar sem me conhecer, também a esta viúva que o Senhor falou que eu ficaria aqui, até a esta viúva afligiste, matando seu filho. Meu Deus. Elias, você está aqui para ser moldado. Elias colocou diante de Deus uma dor que ele estava sentindo. E eu vou dizer a você, Elias estava vendo o povo de Israel sofrendo por causa dos seus maus comportamentos, por terem se desviado de Deus. Elias estava dizendo a Deus que aquilo estava doendo, e não bastasse aquela dor, ele agora teve que ver do outro lado, em outra cidade, a mulher que estava cuidando dele, por ordem de Deus, passando uma dor pior. Ei, Elias, o Senhor é contigo.
Quantas vezes nós achamos que Deus está fazendo algo por nós que está doendo? Quando eu ando no propósito de Deus, quando as minhas atitudes não são baseadas em emoções, quando eu caminho dentro daquilo que Deus tem para mim, eu vou ser curado, eu vou ser liberto e eu vou ser moldado. É isso que está acontecendo aqui. Elias, você não está entendendo que sou eu contigo. Eu imagino que passou tanta coisa na cabeça de Elias. Tem uma mulher sofrendo à sua frente. Ele mesmo está sofrendo, mas ele tinha uma palavra. Ele teve que profetizar em cima das circunstâncias. O Senhor disse que não faltaria a farinha na panela, não faltaria o óleo. E agora eu estou lidando com o quê, Senhor? Com a morte. O Senhor não me falou que ele ia morrer. Mas eu quero dizer aonde você, nesta noite, onde tem morte, e Deus está, a morte se torna vida. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei onde está morrendo. Eu não sei o que está doendo. Eu não sei o que você achou que fosse. Eu não sei o que você pensou que seria dos primeiros 15 dias do ano e não aconteceu e está doendo. Mas eu quero dizer a você, se você começar a agir hoje, conforme a palavra de Deus, onde está morto vai reviver. E onde não tem vida vai existir. E onde há infertilidade vai existir fertilidade. E aí Elias ora. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, 21, disse: ó Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, Tu és o meu Deus. Eu te rogo, eu estou pedindo, clamando ao Senhor, que a alma deste menino torne a entrar nele. Querido, no Antigo Testamento, Deus se revelava através dos profetas. Deus, Ele enviava os profetas, aqueles que precisavam conhecê-lo. O propósito de Deus sempre vai ser a salvação. Não esqueça. Nós recebemos bênçãos? Sim. Nós recebemos favores de Deus, nós somos filhos mimados, somos pelo Pai. Mas o processo de Deus é que você e a sua casa sejam salvos, não esqueça, é salvação. E Deus estava ali, então, se revelando através do profeta, aquela mulher que não conhecia o Deus de Elias. Mas Elias sabia quem era Deus. E por mais que ele tivesse dores, ele precisou ver o menino ressuscitar, para que ele soubesse que Deus continuaria com ele na jornada. Então, no Velho Testamento, Deus se manifestava através dos profetas. Na Nova Aliança, aleluia, no Novo Testamento, a própria palavra se revela a nós através de Jesus. Eu não preciso mais ficar esperando os sinais. Os sinais estão aqui. É só preciso ler e me apropriar desse Jesus que me foi revelado. O Pai não mudou. O Filho faz o que vê o Pai fazer. Jesus veio também para salvar a sua vida, porque já estava determinado. O Pai e o Filho vai fazer conforme o Pai. Então, quando acontece isso, o Senhor faz o quê? A Bíblia diz que Elias teve um momento sozinho com esta criança. E eu acredito que Elias deve ter falado coisas lindas ao Pai. Eu acredito que Deus falou: Pai, obrigada, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que foi o Senhor que me mandou sair lá de Israel, foi o Senhor que me mandou profetizar a Acabe para que ele voltasse aos caminhos do Senhor. Por quê, Pai? Porque ele estava andando, fazendo alianças contrárias à tua vontade, levantando altares a falsos deuses. E quantas vezes nós não estamos percebendo que nós estamos levantando altares a falsos deuses?
E o Senhor estava comigo, e está comigo. O Senhor me alimentou, o Senhor me deu água, o Senhor fez tudo. E por que agora eu estou passando por isso? Mas mesmo assim, eu creio e continuarei declarando que o Senhor é o Deus da vida. E o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus da vida. Aquilo que está morto vai viver. Aquilo que está seco vai brotar. Porque ao cheiro das águas brotará, diz o Senhor. E aí vai terminar dizendo o quê? Elias tomou o menino e trouxe a esta mulher e disse assim, olha, ele não disse para ela assim, olha, o Senhor, o Deus a quem eu sirvo, ressuscitou essa criança. Ele não diz nada disso. O que ele diz é, vês, o teu filho vive. Ei, mãe, o teu filho está vivo. E ela, a viúva, que disse o Senhor teu Deus, ela vai dizer assim, ó. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O que ela está dizendo é, eu agora conheço o Deus que entrou na minha casa, o Deus que entrou na minha vida, o Deus que mudou a minha história, porque o profeta se levantou e decidiu agir conforme a palavra do Senhor, entrou na minha casa e declarou o Deus a quem ele serve. Não é você, mas é o Senhor. Querido, a palavra do Senhor é sempre de salvação. Quando Elias sai dali, aquela casa se manteve de pé. É o que o Senhor está falando para você nessa noite. Se você agir conforme eu estou lhe dizendo, se você trouxer a minha palavra no teu coração, se você buscar andar nos meus caminhos e agir no propósito de que vidas sejam salvas, a começar pela tua casa, não vai faltar o óleo na tua botija e nem a farinha na tua panela, diz o Senhor. É sobre isso. É sobre parar de andar segundo emoções e começar a andar com o propósito daquilo que Deus está falando. O projeto de Deus sempre vai ser família. É por isso que você vem à igreja. É por isso que você lê a palavra. É por isso que você canta corinhos, hinos de adoração, você levanta a sua mão. Mas eu não vi nada acontecer até agora. E eu quero dizer a você, a tua casa permanece de pé. Ainda que venham circunstâncias abalar a tua vida, como na vida dessa mulher, Elias se mantém de pé. A mulher se manteve de pé. Elias foi embora, mas o Deus a quem Elias foi mostrar para ela, no meio de uma sociedade que não adorava a Deus, ficou ali naquela casa. E nessa noite o Senhor está dizendo a você e a mim, você quer que eu permaneça na sua casa? Caminhe segundo aquilo que eu estou falando. Ao se colocar em movimento no caminho do que Deus indica, você e todos ao seu redor serão curados. 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 Nós começamos orando aqui por cura. E Deus cura as emoções. Deus cura você por completo. Para que você desfrute daquilo que Ele tem para fazer. Eu quero dizer uma coisa a você. O mais interessado em que você viva uma vida alegre é o Senhor. Porque Ele diz que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. O mais interessado em que você seja curado para desfrutar das bênçãos dEle é Ele mesmo. Porque uma pessoa curada faz muito mais coisas do que aquele que está enfermo. O Senhor não te quer prostrado. O Senhor te quer de pé. O Senhor não te quer enfermo.
O Senhor quer você curado nas suas emoções, no seu corpo, na sua mente. É por isso que Ele vem trabalhando com Elias aqui, nesse lugar, na casa da viúva, para que Elias soubesse que ele curado, e a mulher proclamando quem é Deus no meio daquele povo, o evangelho continuaria sendo propagado. Elias iria enfrentar várias situações, e nem por isso, em algum momento na frente, ele voltou para a caverna, mas agora ele sabia que ele já tinha passado por isso, e ia passar mais uma vez. Movimentos certos, na direção correta, geram não só milagre, mas geram vida. A viúva começou dizendo, o teu Deus. Mas a viúva terminou dizendo, o meu Deus. Certamente, porque ela viu o próprio Deus agindo através do profeta na sua casa. Existem movimentos e ações que Deus nos mandará fazer, e outros que Ele esperará de você a atitude em fazer. Ele apenas confirmará aquilo que sair da sua boca. Para você, terminando, que o relógio já está ali me apitando. Sarepta, a palavra Sarepta significa lugar, fornalha de fundição. Fundir, para que eu possa fundir alguma coisa em outra, eu preciso tornar aquilo líquido, maleável, mole, senão eu não consigo fundir. O que Deus estava fazendo com Elias naquele lugar, era fundindo aquele quem ele é no coração de Elias. O que Deus estava fazendo era moldando Elias para o propósito dele, que seria muito maior. O que Deus quer fazer com você e comigo nessa noite é nos moldar, para que nós não venhamos parar no meio do caminho, para que nós venhamos continuar agindo na direção do nosso milagre, mas sabendo que o nosso milagre não é só para nós, mas para todos que estão ao nosso redor, e que o propósito maior de Deus é a salvação, e ainda que circunstâncias contrárias venham sobre mim, a palavra do Senhor em mim me faz profetizar sobre o vale de ossos secos. Nesta noite o Senhor quer te preparar. Nesta noite o Senhor diz a você, acalme o seu coração. Rebassuri calabas. Acalme a sua mente. O Senhor diz a você, acalme-se. Mas me deixe moldar você. Me deixe tornar você um só comigo. Reba falava súbia, porque eu vou te ajudar na jornada. E quando olharem para você, verão a mim. Quando olharem para você, verão a mim. E quando você não souber o que fazer, as minhas palavras em ti fluirão e você profetizará. Aleluia. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé nessa noite. Aleluia. Remassuri calabaçu. Nessa noite. Rebaia vaso. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos agir de maneira intencional. Nós queremos agir segundo a Tua vontade, Senhor. Nós não queremos ser levados durante o ano de 2024 pelas nossas emoções e sentimentos, ainda que haja perseguição, ainda que tentem roubar de nós a nossa fé. Nós, contudo, nos alegraremos no Deus da nossa salvação. A palavra diz, irmãos, que se nós pensamos nas coisas que somente são desta terra, somente o que nós precisamos, somente o que nós conseguimos ver, nós somos miseráveis. O Senhor não quer que você ande como mediano, como alguém que não conhece, alguém que vive ali pedindo. Não, o Senhor quer que você ande em excelência de filho.
O filho já sabe que tem. O filho já sabe que pode. A palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é nas minhas emoções, mas é naquilo que eu sei, que o meu Pai já declarou sobre mim. E sobre esta palavra eu vou caminhar. Trabalha, Pai. Recalabassuriandarabassou. Querido Senhor, é que eu penso que a minha carne, ela vai rasgar. Porque tem hora que dói. Tem situações que doem. Mas eu digo: Senhor, ainda que doa, ainda que me corte, ainda que eu seja exposta, eu, contudo, continuarei crendo que a tua palavra é viva. E eu sou tua filha. E o Senhor me ama. Eu posso não estar entendendo nada, mas de uma coisa eu sei: que o teu amor sobre mim é inexplicável, é inconfundível. E eu estou de pé, porque o Senhor me ama. Então nessa noite, eu quero te convidar a estar aqui. Que você saia do seu lugar, não fique aí. Que você venha aqui na frente, porque nós vamos ministrar sobre você força. Que o Senhor abra sua mente, te dê consciência. Venha aqui na frente, pode vir, a igreja toda. Porque nós vamos ministrar consciência do Senhor. Você vai parar de agir segundo as tuas emoções. E a partir de hoje você vai começar a caminhar daquilo que o Senhor está falando para você. Não tenha medo. Se Ele mandar você ir lá falar com determinada pessoa, vá. Se a pessoa falar não te conhece, você vai orar e você vai falar: Senhor, foi o Senhor que me mandou aqui. Então me diga agora o que eu tenho que fazer. Mas vá. O medo não vai te parar. As circunstâncias não vão te impedir de viver o que você tem para viver neste ano. Nós começamos o ano declarando que é um ano onde o Senhor vai se revelar. É um ano de portas abertas. É um ano de favor do Senhor. Milagre não se explica, milagre se vive. E viver milagre significa estar em intimidade com aquele que pode fazer. Então eu vou profetizar sobre você nessa noite, que você vai viver o seu maior milagre até aqui. Eu vou profetizar sobre você, que não é aquilo que você está sonhando, mas é o sonho de Deus para você. E você vai ficar abismado com o que o Senhor vai fazer. Eu não sei quantas vezes você se frustrou, eu não sei quantas vezes você se decepcionou, mas o Senhor está dizendo: coloque as suas emoções no lugar correto, porque a partir de agora sou eu que tomo o lugar da tua vida e vou te fazer caminhar, 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 caminhar segundo a minha vontade. Pai, nesta noite eu quero apresentar os meus irmãos aqui, Senhor. Pai, eu me coloco juntamente com eles, porque as dores muitas vezes são comuns a todos nós. Nós sabemos onde dói, nós sabemos onde aperta, nós sabemos aonde morreu, nós sabemos o que nós fizemos de errado. E por isso, Pai, nós pedimos nessa noite o teu perdão. Nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão ao Senhor por muitas vezes agirmos conforme a nossa vontade, por muitas vezes tomarmos decisões que o Senhor não nos pediu. Pai, e nesta noite eu quero te pedir perdão juntamente com os meus irmãos. E Pai, eu quero te pedir que a partir de hoje o Senhor venha tomar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as nossas emoções, para que nós venhamos a caminhar segundo o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nos dá clareza, Senhor, nos dá clareza de quem Tu és, nos dá consciência do Teu amor por nós, nos dá o entendimento de que o Senhor não falha e faz a Tua vontade nesta noite. Nesta noite, eu profetizo que a partir de hoje, os passos dos Teus filhos serão intencionais. E eu declaro as portas abertas. Eu declaro que não vai faltar o óleo na botija. E não vai faltar a farinha na panela. Até que o
Senhor volte, até que o Senhor volte, até que o Senhor volte. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia.